Olá! Olá a todos, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Todas as semanas estou aqui convosco para partilhar algumas ideias, mostrar-vos como fazer diferente. Então vamos ver se está tudo aqui ok. Boa. Partilhar. Então hoje, esta semana, vou-vos trazer um assunto e para começar este dia 1 de setembro, não é? Este mês de setembro, mês de recomeços, para quem está ligado à escola, não é? Trago-vos algo que, como eu já vos costumo dizer, a partir do momento em que eu descobri o nome, não é? Percebi este termo, fez muito sentido, porque já o utilizava e fez-me sentido conseguir ter um nome para mostrar aos outros adultos essa importância. E vou já dizer o que é, não é? Claro, estou aqui a falar do contexto de um assunto que não estou ainda a introduzir bem o assunto em si. Mas aquilo que vos digo é que neste verão, nestas férias, curtas ou compridas, ok? Permitiu-me observar, fazer uma certa observação sobre este comportamento em si. E realmente ainda se mantém, ainda existe este não cuidado pela criança que está ao nosso redor. Daí o nome desta live, não é? O valor do adulto versus o valor da criança. Isto porquê? Porque aquilo que eu vos trago hoje é aquele conceito maravilhoso que é o igual valor, um valor da atenção plena. O que é isto do igual valor? Não é? E aquilo que eu consegui observar nestas férias, não é? Na praia, é que realmente, e noutros contextos também, nós damos mais valor ao adulto que está ao pé de nós do que à criança que está ao pé de nós. Por mais respeito que tenhamos, por mais amor que tenhamos, por mais consideração que queiramos ter pela criança que está connosco, filho, aluno, criança, ok? O facto é que no dia a dia, na comunicação, o que acontece é que realmente o adulto tem sempre um valor acrescido. Como é que eu consigo observar isto? Eu vou-vos contar aquilo que consegui ver na praia. Foi o sítio onde observei mais. Quando uma criança está, oh mãe, olha, oh mãe, oh mãe, oh mãe, e eu sei que acontece várias vezes e que entra, não é? Fica aqui assim o barulho, não é? É cansativo para quem quer estar de férias, não é? E que tem constantemente uma criança a dizer, oh mãe, oh pai, oh mãe, anda a brincar, oh mãe. O facto é que quando um adulto chama o outro adulto, geralmente o adulto que é chamado responde quase imediato. Quase no imediato. Quando uma criança chama, fica à espera e desespera, ou o adulto resmunga ou grita, ok? Pode acontecer mais vezes isto a uma criança do que propriamente o adulto que responde ao adulto a gritar. Ok? Porquê é que este conceito do igual valor não é praticado? Porque ainda temos, e toda a nossa educação foi feita segundo este pressuposto de que a criança é um ser menor. Nós, os adultos, é que somos senhores de toda a sabedoria e de todo o poder, não é? E a criança é um ser menor que necessita da nossa ajuda, então, como sendo um ser inferior, não tem o mesmo valor que um adulto. Nós fomos educados assim. Então é normal, infelizmente, que não consigamos ainda praticar este igual valor. O que é certo é que podemos fazer isso, podemos criar novos hábitos, tendo a consciência que existe um termo, que existe um conceito que nos ajuda a dar valor ou a praticar este igual valor. Porque é certo é que todos os seres humanos têm o igual valor. Ponto. Somos todos diferentes, todos únicos e todos temos um igual valor. Somos todos pessoas, seres. Ok? Estou a falar só da parte da humanidade, não estou a falar de
de todos os seres vivos, ok? Estou a falar só da parte do humano. O que é certo é que a criança é um ser igual a um adulto. Tem outras particularidades porque está a se desenvolver e nós temos o poder de contribuir para o seu desenvolvimento. Esse é o nosso poder. Agora, o valor é igual. Como praticar o igual valor? Sendo que a criança, e eu sei, necessita de aprender a esperar pela sua vez, necessita de ouvir e perceber que agora é a vez do outro falar. E a criança não nasce a saber isso tudo, não é? Isto de esperar é muito complicado, é difícil, até para certos adultos, quanto mais para certas crianças, ok? Então, como é que isto se pratica? Primeiro, aquilo que vos quero trazer são sugestões que comecei a fazer e que tanto na parte profissional como a nível pessoal deu resultado. São 2 dicas rápidas no sentido de sugestão. Porque a criança, o porquê da criança vir ter connosco para perguntar, vir ter connosco para questionar, vir ter connosco para dar uma opinião. É porque ela se sente bem connosco, ela tem confiança, ela sabe que com este adulto eu posso contar, eu sou ouvida, eu sou acolhida. E é isso que a criança necessita. Sentir-se acolhida, sentir que pertence àquele meio, àquela pessoa, àquela família. É este o porquê da criança vir ter connosco. Como fala o Gabriel Salomão nos 10 princípios do Guia Montessoriano, no 5º princípio ele diz-nos assim: esteja sempre pronto a responder à criança que precisa de nós. E sempre escute e responda à criança que a nós recorre. Porque se ela escolheu-nos a nós em algum momento, é porque ela se sente segura. Então isso já é algo maravilhoso. Então, se ela se sente segura, vamos continuar essa segurança e vamos ouvi-la, vamos acolher. Contudo, eu também sei que às vezes o adulto está a falar com outro adulto e a criança vai e interrompe, correto? E é necessário que a criança entenda que o adulto está a conversar em primeiro lugar e vamos ter que esperar. Consoante também a idade da criança, isto vai-se treinando, vai-se exercitando. 2 coisas que correram muito bem comigo em relação a esta transição e esta aprendizagem foi, primeiro, explicar à criança, ou seja, anteriormente, explicar que quando ela precisar de falar comigo, e se eu estiver a falar com outro adulto, vai ter que esperar um bocadinho. E eu vou fazer o quê? Vou-lhe dar a mão para ela saber que eu quero ouvi-la e eu vou dar uma piscadela de olho sabendo para ela perceber que eu percebi que ela está ali e quer falar comigo, mas que ela tem que esperar. E eu vou esperar junto com ela. Estou a ouvir o adulto, mas estou de mão dada. Ok? Isto foi uma coisa que me tranquilizou, foi informar a criança que isto ia acontecer. Porque só o facto da criança saber que ela veio ter comigo, eu estava a conversar com a adulta, a criança veio ter comigo, e eu olhei para ela, dei-lhe uma piscadela de olho e segurei-a na mão, a criança sabia que eu estava interessada naquilo que ela tinha para dizer. Ela só tinha que esperar um bocadinho. E o esperar é difícil, então há o contacto físico. Anda cá que eu fico aqui, eu estou aqui contigo. Estou a ouvir o adulto e depois vou falar contigo. Ok? Isto quando o adulto está a conversar em primeira mão, digamos assim, com outro adulto e a criança vem. Quando estamos sozinhos, não estamos a comunicar com ninguém, não estamos a conversar com nenhum adulto, quando a criança vem ter comigo e nós demoramos para responder ou fingimos que não estamos a ouvir porque está a ser extremamente saturante, está sempre a questionar, sempre a ouvir aquele a chamar, não é? Ó mãe, ó pai, ó mãe, ó pai, ó João, ó João. Eu gosto muito de fazer esta reflexão e deixo-vos aqui também, que é, e se fosse um adulto que me tivesse a chamar? Como é que eu responderia? Se fosse um adulto que tivesse a chamar em vez de ser esta criança, como é que eu responderia? E então deixo-vos aqui estas 2 dicas que para mim me ajudou a exercitar e até a explicar a outros adultos uma forma de exercitar o igual valor. Porque realmente só praticando, existem conceitos muito abstratos e concretos, mas seja como for, existem muitos conceitos que nós já sabemos aqui no nosso consciente, já sabemos o significado, sabemos a lenga-lenga toda, mas é necessário praticar para ter um novo resultado. Nós podemos ter todo o respeito do mundo pela criança, podemos ter toda a admiração, todo o amor.
Contudo, temos que demonstrar, a criança precisa de se sentir respeitada, de se sentir acolhida. E uma das formas é praticar o igual valor. Quando a criança está a comunicar connosco, quando a criança quer comunicar connosco. É difícil. Não quer dizer que seja difícil. É diferente. É. Porque muitas vezes olham para nós, não é? Quando nós estamos a falar com uma criança ou quando estamos a responder uma criança e olham para nós, mas deixa estar que ela é pequenina, ela não entende, ou deixa estar que eu estava aqui a falar primeiro contigo. Então, é normal, não quer dizer que seja natural, é normal que certos adultos olhem para nós quando estamos a exercitar este igual valor e olhem para nós com os olhos de tu és estranha. Tu estás a dar muita credibilidade ou tu estás a dar muita importância a estes serzinhos. É um problema que é dessas pessoas, ok? Cada um vai exercitando a sua relação com a educação ao seu ritmo. Eu tenho uma experiência e aquilo que te trago é exatamente novas ideias, uma nova consciência de algo que eu já experienciei. Então, sei que muitas vezes acontece nós sermos olhados assim com os olhos, sermos um bocadinho estranhos, não é? Ao falar com as crianças, dando muita importância. O facto é que, como eu costumo dizer, uma criança tem o mesmo valor que tem o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. Só para que o pessoal perceba isto, deste contexto, o que é quer dizer o igual valor. Então, quando alguém me chama, quando alguém a mim recorre, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar a minha melhor versão. E como eu já disse várias vezes, a melhor versão não é a versão fingida de que está tudo bem e nunca estou chateada, nunca estou zangada nem triste. A minha melhor versão é aceitar e acolher em mim as minhas emoções e os meus sentimentos e expressar isso à criança se ela me perguntar. Ok? Quando este tema foi falado, foi escolhido, porque é muito engraçado como nós temos esta ideia que nas férias, as férias é que é para descansar e as férias é que são para o repouso, as férias é que são para fazer o que gostamos, não é? Sendo que os outros 333 dias de trabalho são de sofrimento. Não é? E muitas vezes muitos pais dizem eu prefiro ir trabalhar, que estas férias foram, meu Deus. Porquê? Porque é quando as crianças estão mais tempo com as pessoas que mais amam, que são os seus pais, ok? Sua família, e nós adultos não conseguimos usufruir destas férias. Muitas vezes o patamar de exigência de descanso, eu tenho que descansar totalmente, só nas férias é que eu vou fazer coisas que gosto, mas por outro lado tenho os meus filhos que estão diariamente comigo 24 horas, meu Deus do céu. Como é que equilibramos isto tudo? Como é que conseguimos praticar um igual valor quando queremos efetivamente também descansar e repousar? Primeiro, não é? E acho que é a ideia base, não é só nas férias que o pessoal descansa. Não é só nas férias que temos o tempo para fazer coisas que gostamos, ler aquele livro que queremos ler, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, ir ao ginásio. Não é só nas férias. As férias é o bocadinho de tempo que nós temos para estar com maior conexão com os seres que mais amamos, que são os nossos filhos. Todo o resto, todos os outros dias em que estamos a trabalhar e eles estão na escola e tudo mais, também esses dias são de descanso. Como? Guarda 5 minutos para ti. Guarda 5 minutos para ouvires uma música. Guarda 5 minutos para refletir sobre o teu dia. Guarda 5 minutos para planeares que objetivos é que queres fazer para amanhã. E não estou a falar de coisas em relação ao trabalho, em relação à casa. Nós mulheres temos muito aquela mania, e alguns homens também. Preciso ir pôr a máquina a lavar, estender a roupa, passar a ferro. Guarda 5 minutos para ti, não é para a casa. Ok? Então as férias são para descanso de todos. E os nossos filhos também querem descansar. Mas os nossos filhos aquilo que querem mesmo, é estar em conexão connosco, é estarem assim, com o maior tempo para estarem com os seus pais, com os seres que mais amam. Por isso é que muitas vezes são tão sanguessugas, não é? Porque nós, adultos, estamos com um chip diferente das crianças.
O chip das crianças no tempo de férias é: eu quero divertir-me e eu vou brincar muito com o pai e com a mãe, enquanto que os pais, não é? Muitas vezes estão: eu quero descansar e eu quero não fazer nada. Não fazer nada, muitas vezes, para a criança não tem um conceito diferente, ok? Mas e se pensarmos assim, ok, e se fosse um adulto que estivesse a chamar por mim? E se fosse um adulto a dizer que queria brincar comigo ou tomar um copo comigo? Não é? Porque o significado de brincar, não é? Que para o adulto e para a criança é diferente. Então este igual valor que nos ajuda também a desmistificar e a levar a relação com a criança com um bocadinho mais de leveza, no sentido em que aquilo que a criança mais quer é estar comigo enquanto mãe ou enquanto pai. Aquilo que a criança mais quer é ser ouvida e acolhida. E nós, adultos, estamos muitas vezes com o chip diferente de descansar, não querer estar com ninguém. Mas a criança tem o igual valor. Ela quer também estar a descansar, quer estar connosco, que são as pessoas que mais amam. Então, como interligar tudo para que seja mais ecológico para todos, neste caso em relação à família? Pensar exatamente que a criança tem o igual valor ao adulto, ok? Este valor da atenção plena foi para mim assim uma cerejinha no topo do bolo. Foi um termo que conseguiu descrever aquilo que eu já muito defendia, já muito praticava e que não sabia como explicar aos adultos, como demonstrar aquilo que eu já sentia, aquilo que eu já fazia, não é? Como se ensinar. E este termo, o igual valor, é algo que desde 2018 vem comigo, está assim no meu bolso, para que rapidamente ou diariamente os adultos possam perceber que as crianças necessitam de ser tratadas com igual valor. Só dessa forma a criança sente que é respeitada, que é acolhida. E este sentimento de se sentir respeitada e acolhida está muito ligado com o facto dela se sentir a pertencer. E o sentimento de pertença é algo necessário para o desenvolvimento dessa criança. Então é isso que eu vos venho trazer hoje. Falar sobre o igual valor, falar como que na prática isto não é ainda praticado, não é ainda feito. Muitas vezes o adulto tem muito amor, tem muito respeito pela criança, mas não consegue ainda exercer, porque não responde quando a criança o chama, não se dedica quando a criança pede a sua ajuda, não leva a criança a sério aquilo que a criança fala sobre os seus medos, os seus receios, ou aquilo que diz que não consegue ainda. Então, pensar, ok, e se fosse um adulto que estivesse a chamar por mim? E se fosse um adulto? Então, estas sugestões que vos deixo hoje sobre o igual valor e mostrando que realmente aquilo que as crianças mais querem nestes momentos de férias é exatamente uma maior conexão com o adulto. Não querem ser chatas, não querem que os seus pais fiquem magoados nem chateados com as suas questões. Aquilo que elas querem mesmo é ter uma ligação maior e aproveitar todos os bocadinhos que têm com os seus pais. Todos os bocadinhos que elas têm com as pessoas de quem mais amam, não é? E então, para ser mais fácil para nós, adultos, podermos praticar, não é, este igual valor, não nos podemos esquecer da base, e a base será a paciência, não é? Esta ciência da paz, como dizem muitos, não é? A paciência que nós adultos temos que treinar, temos que experienciar. Porquê e para quê? A razão é que nós temos um ritmo totalmente diferente da criança. A criança tem um ritmo muito mais lento, apesar de parecer acelerado. A criança tem um ritmo diferente do nosso. Nós não podemos pedir à criança que faça as coisas ao nosso ritmo, sendo que ela tem o seu próprio ritmo de fazer e de aprender. Então este igual valor engloba muitos conceitos e muita prática no dia a dia. A base do igual valor é exatamente esta paciência que nós temos que ter em relação ao cuidado da criança e do seu desenvolvimento. A criança tem um ritmo próprio. Não podemos acelerar ou desacelerar a criança. Ok?
e que estas duas sugestões para praticarmos o igual valor sejam exercidas por vós e que depois me digam, contem como é que aconteceu e como é que aconteceu e como é que se sentiram ao realizar essas duas sugestões, ok? Se fosse um adulto a chamar por ti, como é que reagirias? E quando estás a conversar com o adulto, se ao manter o contacto físico com a criança, se a ajuda a controlar e a gerir esta espera, ok? A gerir esta espera de os adultos estão a conversar e eu vou esperar um bocadinho para poder falar sobre aquilo que eu quero falar. No meu caso, tanto no nível pessoal como profissional, foi algo que ajudou muito. O contacto físico, a criança saber que eu estava ali à espera dela, correu muito bem. E é uma coisa que eu continuo a praticar. Deixo-vos estas sugestões que esta consciência sobre o praticar o igual valor que tem uma grande importância em todo o desenvolvimento da criança, sendo que a base real é a criança sentir que o adulto a respeita, sentir que o adulto a acolhe, sentir que pode contar connosco. Não é só nós dizermos que sim, eu gosto muito de ti, eu respeito-te muito. A criança tem que sentir realmente como com os nossos comportamentos, que têm que ser realmente feitos de outra forma. Se até agora as coisas não estão a correr da forma como tu querias com a tua criança, então está na hora de fazeres algo diferente. Porque fazendo algo diferente só assim trazes outros resultados. Podes não acertar à primeira, mas já fizeste algo diferente daquilo que estavas a fazer, então estás no caminho. Tenta novamente, faz de outra forma, faz outra vez, porque só fazendo novos comportamentos, realizando novos comportamentos, vais ter depois novos resultados. E assim vais caminhando sempre para uma solução útil para ti e para a relação com a tua criança. Então deixo-vos aqui esta partilha sobre o valor da atenção plena, o igual valor, que é realmente para mim a base de toda a relação com a criança. Sendo realmente que nós, na nossa sociedade, não conseguimos ainda praticar de uma forma gigante ou de uma forma assim plena este igual valor em relação à criança. Temos na nossa cabeça o respeito, temos na nossa cabeça o querer, temos no nosso coração o amor, mas na prática, como é que isso se transmite? Na prática, como é que a criança vê e sente isso? Só através do igual valor. Ok? Deixo-vos aqui um beijinho muito grande, uma excelente semana, pratiquem o igual valor, começando aqui com estas duas sugestões e depois digam-me como é que correu, como é que se sentiram, principalmente da segunda, ou seja, se fosse um adulto a chamar por nós, como é que nós responderíamos? Quando a criança vem ter contigo várias vezes durante o dia, como é que seria se fosse um adulto? O que é que tu responderias? Depois conta-me como é que foi. Beijinhos a todos, partilhem a ecologia para que a ecologia chegue a mais famílias, a mais adultos que se relacionam com crianças e em outubro vai começar o nosso curso, segunda edição do curso de Educador Consciente, onde falamos de comunicação assertiva e respeitosa para a infância. Um beijinho muito grande a todos, fiquem bem!